Amém? Nós estamos com um probleminha de conexão, né? Mas estamos tentando agora regularizar. Então, estamos ao vivo novamente, né? Então, nós estamos falando a respeito de meditar numa passagem que está em Efésios, capítulo 6, né? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. É uma palavra bastante conhecida, né, que fala sobre a armadura de Deus. Tá? Então, praticamente todos conhecem essa passagem, mas é interessante uma coisinha aqui que eu queria trazer para nosso alerta e reflexão nesta noite. Então, vamos ler toda a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, quer dizer, vestir, né, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra a carne, não é contra os seres humanos, e sim contra os principados, as potestades e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti então toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Embraçando, quer dizer, abraçando, colocando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados, todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Então, nós lemos aqui Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ao versículo 18. Então, carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Essa carta, esse tema é muito, mas muito conhecido. Já pregamos dezenas, centenas de vezes a respeito desse texto, porque ele é riquíssimo, né? E traz de uma forma muito clara, em toda a palavra de Deus, essa aqui é um momento muito claro do que vem a ser as nossas lutas, os nossos sofrimentos, né, nesse mundo. Aqui Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele fala claramente, né, a respeito do dia mau, a respeito do reino que nós vivemos, do reino que nós saímos. Paulo fala a respeito o que nós temos que enfrentar e como nós temos que enfrentar. Então, Paulo abre, né, pelo Espírito Santo, toda essa intrínseca, esse emaranhado de situações, né, que nós vivenciamos a cada dia, e ele nos dá
a maior, a melhor alternativa para que a gente possa ser bem-sucedido, mesmo nas situações tão contrárias, nas situações tão adversas que nós temos que enfrentar. Mas uma coisa que me chama a atenção, que às vezes passa desapercebida, né? Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado varão, bem-aventurada varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela, lá no versículo 3, e nela medita de dia e de noite. Então, o que é meditar? Meditar, né, é mastigar, é triturar, é absorver, é retirar tudo aquilo que Deus quer nos falar através de uma palavra, de uma frase, de um versículo, de uma situação. Deus quer falar comigo e com você. Então, só meditando é que a gente consegue, né, a revelação, consegue entender, às vezes, aquilo que está muito claro, mas a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Não é que nós não tenhamos capacidade, não. É porque as coisas espirituais, como a própria Bíblia diz, elas se revelam espiritualmente. Espiritualmente. Então, eu estou tomando a liberdade de todos os dias colocar um texto bíblico no grupo da igreja, trazendo uma palavra aonde eu tenho que fazer a minha parte. Onde eu tenho que fazer a minha parte. Então são dezenas, centenas, são milhares de versículos na Bíblia, de posicionamentos aonde Deus fala a respeito do que Ele vai fazer, mas também fala daquilo que eu preciso fazer. Então, ele diz, só um exemplo, né? O Senhor diz assim: se você se achegar a mim, eu vou me achegar a você. O que Deus está dizendo? Né? Se eu me achegar a ele, ele vai se achegar a mim. Ora, então se eu não me achegar a ele, ele não vai se achegar a mim. Então eu tenho que fazer a minha parte. A Bíblia diz, é dando que se recebe. Então, para eu receber, eu tenho o quê? Eu tenho que primeiro dar, eu tenho que primeiro entregar. É assim que funciona. Então, se eu quero receber, eu tenho que dar primeiro. Agora, se eu não dou, então automaticamente eu não vou receber. É assim que funciona. Né? Então, hoje pela manhã, né, eu coloquei, baseado em Efésios, capítulo 6, versículo 11, onde está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Primeiro, a intenção é ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Vocês notaram aqui alguma coisa? Notaram aqui alguma coisa nesse versículo? Nós já lemos, nós já vimos, nós já ouvimos centenas, talvez milhares de vezes. Mas aqui tem uma palavrinha que é chave para a vitória ou para a derrota. Tem uma palavrinha chave que é para a nossa prosperidade nesse mundo, independente da adversidade ou não. Uma palavra. E é essa palavra que nós vamos... eu estou meditando nela.
uma guerra. Uma guerra entre dois reinos. O reino da luz, onde Deus, né, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, e nós estamos lutando contra o reino das trevas, aonde há também um Senhor, que é Satanás, que é Lucifer, o diabo, a antiga serpente, o enganador. Ele é o Senhor deste reino. E este reino, ele tem como alvo a vida dos seres humanos. Então, da mesma forma que o reino da luz, ele tem como alvo a vida do ser humano, porque o reino da luz é espiritual, o reino das trevas é espiritual. Deus é um espírito, Satanás é um espírito. Nada do que se refere à matéria tem nenhum valor tanto para Deus quanto para o diabo. Não tem nenhum valor. Então, eles são seres espirituais. O alvo de Deus nesse mundo é o ser humano. É resgatar a vida do ser que ele criou e que se multiplicou sobre a face da terra. Então, Deus, falando através de João, ele diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus é salvar a vida do ser humano. Agora, salvar de quê? Salvar da segunda morte, da morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação por toda a eternidade de Deus. Então, Deus enviou Jesus para que Jesus salvasse o mundo, salvasse as pessoas que habitam nesse mundo, para levá-las para o reino da luz. Então a Bíblia diz que Deus nos transportou, Deus nos arrancou, Deus nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, quem anda comigo, não andará mais em trevas. Então, nós somos o alvo. Nós somos o que tem de mais importante nesse mundo. Por quê? Porque dentro da nossa vida existe uma parte que é eterna. Então, essa carne, ela tem prazo de validade, ela tem limitações. Um dia ela vai perecer, um dia ela vai acabar, mas o que está dentro de mim, o que está dentro de você é eterno. É o seu espírito, a sua alma, está aí dentro de você. Não morrerá jamais. Viverão para sempre, tanto a sua alma quanto o seu espírito. Agora, viverão aonde? Viverão no reino das trevas ou viverão no reino da luz? Então Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que tomar, que nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Não basta, né, apenas colocar o capacete da salvação e não ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta ter a couraça, né, aquele abrigo, aquele protetor, né, peitoral, aqui guardando, né, a maior parte do nosso corpo e não está calçado com o evangelho da paz, o evangelho da preparação.
Porque esse evangelho, essa sandália, é o que que você vive no mundo, mas não toca no mundo. Você já reparou que a parte do seu corpo que toca nessa terra é a planta do seu pé? Você já reparou? Porque o resto, tudo está no céu. Toda a parte do seu corpo está no céu. Toda, menos uma. É a planta do seu pé. É essa partezinha aqui. Porque ela toca na terra. Tudo que está acima da planta está no céu. Ah, pastor, mas o céu lá em cima. Sim, o céu está lá em cima, mas começa aqui. A 50 centímetros do solo, nós já estamos no céu. A 1 metro do solo, nós já estamos no céu. Entende isso? Então, você não está pisando na terra, você está no céu. Agora, a questão é a distância. Você pode estar 1 metro, você pode estar 1.000 metros, você pode estar 2.000 metros. No avião você está a 1.000 metros, 5.000 metros. No foguete você está a 10.000, 30.000, 40.000. Um paraquedista está no céu, né? 300 metros, 400 metros de altura. E eu tô na terra porque a planta, o solado do meu pé está preso. Agora, quando eu estou com a sandália, nem a sola do pé está encostando nessa terra. Entende isso? Nem a sola do pé, nem o solado do meu pé está encostando nessa terra. Então, nós estamos o quê? Protegidos. Nós estamos salvos. Nós estamos garantidos por esse evangelho, né? Que mesmo estando nesta terra, nós não estamos habitando no reino das trevas. Por quê? Porque nós estamos calçados, né, com o evangelho da preparação do nosso coração para a paz. Entende isso? Dá para você entender? Então, como é importante vestir as sandálias, como é importante, né? Quando lá com Moisés foi ao contrário. Por que Moisés tirou a sandália? Por quê? Né? Porque ele estava na presença de Deus e ali era o céu. Era o céu. Então ele não podia entrar com a sandália no céu. Então Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque aonde você pisa é terra santa. Entendeu? É terra santa. Então aqui o solado da tua sandália pisa nas trevas, mas o seu pé continua como se fosse no céu. Entende isso? Então, Deus manda, né, que eu e você tomemos toda a armadura de Deus, para que a gente possa, então, ter todas as condições de enfrentar esse reino das trevas, enfrentar e vencê-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, né, tanto o Senhor fala, né, vestir, ele fala aqui no versículo 13, novamente, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. O dia mau. O dia mau chega. O dia mau vem. O dia mau a gente vive. E como a gente vai resistir esses dias adversos na nossa vida? Como? Com toda a armadura de Deus. Né? Você se lembra quando Daniel teve aquela visão, né, dos reinos? Então, ele fala para o rei: olha, Deus me deu uma visão e mostrou uma estátua muito grande, a cabeça era de ouro, o peitoral era todo de ferro, de bronze, de tudo e tal. E quando chegou nos pés, ele disse: olha, aqui eu vi metade do pé era de barro e metade de ferro. Quer dizer, o que sustenta, né, uma pessoa?
É os seus braços? É a sua cabeça? É o seu tronco? Ou são os seus pés? Né? Então, o que sustenta toda, né, a nossa armadura física, né, a nossa complexão física, são os nossos pés. Então, Daniel viu que uma parte era de ferro, mas outra parte era de barro. E uma pedra foi cortada e foi lançada naquele pé de barro. O que aconteceu? Toda a estátua, apesar de todo o seu poder, de todo o seu vigor, de toda a sua glória, de toda a sua fortuna, né? A preciosidade, caiu. Caiu. E eu quero dizer para mim, para você, que muitas das vezes nós caímos. O dia mal parece que é mais mal, parece que é maior do que realmente é, porque nós não estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Esse é um problema, que eu e você temos que rever a nossa vida, né? Rever a nossa vida, porque o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto, né? Ele é muito astuto. Então, o Senhor está dizendo que a única forma de eu e você termos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, independente do revés ou não, da adversidade ou não, é estarmos vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Né? Então, o cinto da verdade, né? Quer dizer, nós estamos orientados pela verdade, nós estamos firmes, né? O cinto é para segurar a nossa vida, o que sustenta a nossa vida, a couraça, né? Ou seja, a maior parte da nossa vida, aquilo que temos mais facilidade para ser atacado, aonde é, hein? É o nosso sentimento. Onde está o sentimento? Está aqui no peito, está aqui, ó, está aqui o coração, é aqui que começa o coração. A Bíblia diz que é daqui que saem as saídas da vida, é aqui que são formulados os bons e os maus pensamentos, é aqui. Então, a couraça, ela protege o coração, ela protege. Então, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele lança os dardos, ele lança as flechas inflamadas contra a nossa vida. E nós vamos o quê? Nós vamos rebater com o escudo da fé. O escudo da fé. Então está aqui, ó, no nosso braço, né, preso e tal. Então vem de lá, pá, vem daqui, pá. Nós estamos nos protegendo. Nós estamos protegendo. Protegendo de quê? Protegendo contra as palavras contrárias, as palavras adversas, as situações difíceis da vida, complicadas, que querem nos afundar, que querem derrubar, né? Então nós vamos nos levantar. O sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós vamos nos levantar, eu vou me levantar, o diabo não vai me derrotar, o diabo não vai me ver caído. Você está o quê? Empunhando o escudo da fé. Aleluia! O escudo da fé é para defesa, E a palavra do Senhor é a espada para atacar. Então você defende e ataca. Você defende e ataca. Entende isso? Então, você tem toda uma ampla possibilidade em Deus de ter, né? Volto a dizer, não posso me esquecer, né? Do dia mau, da adversidade, que é usada pelas pessoas. Nós não temos que pensar nas pessoas, mas por quem elas estão sendo usadas. Então a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra quem atua nesses seres humanos, contra a nossa vida. E aí nós não vamos guerrear contra o ser humano, mas nós vamos guerrear com quem está nesse ser humano, atuando
na vida dele. Né? Por isso que Deus colocou no nosso coração essa oração simples, né? Que de forma nenhuma pode se transformar numa reza. Deus que nos defenda, mas é uma oração. Senhor, coloca homens e mulheres na minha vida para me abençoar. E afasta da minha vida todo homem e toda mulher que tentar me prejudicar. Ou seja, que está sendo usado pelo inimigo. Né? Pelo inimigo. Contra a minha vida. Então, afasta. Então, a armadura de Deus, ela tem que estar completa. Ela não pode ter brecha. Ela não pode estar faltando algum apetrecho. Entende? Ela não pode. Então, quando o Senhor determinou aqui para Paulo descrever, discorrer a respeito da armadura, né, ele colocou uma armadura desde a cabeça até a planta dos pés. Completamente protegido. Capacete da salvação. Né? Ou seja, a gente ficar firme. Não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas olhando firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, olhando para frente e para o alto, porque é de lá que virá a nossa salvação. Então, o capacete da salvação, ele vai nos proteger de todos os argumentos, de todos os pensamentos, de todas as filosofias, de todas as tentativas, escrita, falada, né, cantada ou de qualquer outra forma, que venha tentar influenciar a nossa mente, o nosso pensamento. O nosso pensamento. Entendeu? Para distorcer a palavra de Deus, para tirar o nosso foco. Então, o capacete da salvação, né, ele é fundamental para que a gente possa orientar todo o nosso corpo, na mesma direção. Então, da cabeça até os pés, estamos completamente protegidos. E aí, o que o diabo vai procurar fazer? A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A quem possa tragar. Né? Então, quem é que ele vai tentar tragar? Quem? Aqueles que já estão nas trevas? Não. Aqueles já estão subordinados a ele, diretamente ou não, conscientes ou não, né? Ele vai procurar o quê? Buscar, tragar aqueles que eram deles e que já não são mais. Você, eu, agora nós somos de Jesus. Agora nós pertencemos ao Rei da Glória. Agora nós pertencemos a outro reino. Então ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele tem vitória? Não gostaria de dizer isso, mas infelizmente sou obrigado a dizer que muitas das vezes ele tem vitória. Ele tem vitória. Quando nós vemos o número de irmãos, né, que um dia deram glórias a Deus e aleluia ao nosso lado, e que hoje estão afastados, saíram da presença de Deus, abandonaram o Senhor, não estão mais trilhando o santo caminho que nos leva à glória celestial, né? Rejeitaram a Jesus, não tem mais o poder e a autoridade do sangue de Jesus sobre as suas vidas, o sangue que nos purifica de todo pecado, né? E hoje nós os vemos longe. Isso significa que o diabo andou ao derredor e conseguiu chegar até eles. Por quê? Porque que de alguma forma, de alguma maneira, eles não conseguiram fazer com que a armadura de Deus estivesse toda em suas vidas.
em todas as suas vidas. Então, é assim que acontece. O diabo olha para mim e para você. Você está com o capacete da salvação? Então ele tenta atingir você no pé. Porque ele olhou o seu pé e viu que você não está calçado, calçada com a sandália. Com a sandália do Evangelho da paz. Então ele te acerta no pé. O diabo, ele olhou para você, ele olhou para mim e viu que eu estou com a couraça da justiça, né? O meu peito está protegido, mas eu estou sem o capacete da salvação. Ele vai então atingir a minha cabeça, a minha mente. Você entende isso? Ele vai atingir exatamente aonde eu não estou com a armadura. Então a promessa de Deus, a garantia de Deus para a nossa vitória é: tomai revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. No dia mau. E havendo batalhado até o fim, dia após dia, nós vamos continuar, nós vamos permanecer inabaláveis, sem retroceder, sem abandonar o Evangelho, sem abrir mão do Evangelho. Vamos continuar firme. As lutas vão, as lutas vêm, as lutas se multiplicam, as lutas diminuem, não importa. O que importa é como eu estou, fechando as brechas. Como diz lá em Esdras, em Neemias, reparando os muros, levantando os muros, construindo uma nova vida em Cristo Jesus, me fortalecendo a cada dia mais, para quando vier essas situações, eu esteja fortalecido na força do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa continuar firme no Senhor e que você tenha uma vida abençoada, mas com certeza isso tudo vai depender de como está a sua armadura, de como você está vestido, vestida, e se estiver faltando alguma coisa, peça a Deus nessa hora, peça a Deus para que você seja vestido, vestida, revestido dessa armadura de Deus, que com certeza ela será a garantia de que você, apesar de qualquer coisa, você terá uma vida vitoriosa. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estou ungindo aqui a minha testa, como estivesse ungindo você, um ato de fé. Então feche os seus olhos, né? E oremos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus maravilhoso, é um Deus de vitória, é um Deus de milagres. Amém? Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te pedir, Senhor, primeiramente nesta noite, que esta palavra, Senhor, possa fazer parte da nossa vida diária, da necessidade que temos, Senhor, de nos revestir, de vestir, de colocar sobre nós toda a armadura que Deus determinou, que o Senhor determinou para a nossa vida.
Desde, Senhor, ó Deus, da raiz do nosso cabelo até a planta dos nossos pés. Ó Deus, desde o capacete da salvação até as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Ó Senhor, que nada venha a faltar esta armadura, porque assim o fazendo, nós estaremos em todas as condições de lutar, Senhor, contra as potestades, contra os principados, contra esse mundo tenebroso e vencê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque essa é a garantia da nossa vitória. Ah, Senhor, vem sobre os teus filhos agora e opera milagres e maravilhas no corpo, na alma e no espírito. Enche o Senhor com o teu poder, enche o Senhor com fé, com alegria, com paz, com gozo na alma, para que eles saibam, Senhor, que só tu és Deus, só tu é o Senhor. Ah, Senhor, vem e opera milagres na vida dos teus filhos, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você, sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e continuar operando dia após dia. Amém? E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até terça-feira que vem, sempre às 21 horas, trazendo uma palavra, né? Que o Senhor colocar no nosso coração para a reflexão, tá bom? Então depois vai lá, curta, né? Dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue essa mensagem para que esse canal possa continuar aberto e a igreja possa utilizá-lo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Então Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Aleluia.